Há momentos da vida em que podemos pensar que se tivéssemos feito algo diferente no passado, com certeza as coisas seriam diferentes em nosso futuro. Será que a vida poderia nos dar uma segunda chance para consertar certas coisas? Tudo começa com o nosso protagonista, Arata Kaizaki. Homem solteiro, desempregado e bêbado, sem nenhuma perspectiva. E para ajudar nessa situação, ele recebe uma ligação de sua mãe, dizendo que ela tinha más notícias, pois ela não iria mais enviar dinheiro para ele. Que já tinha 27 anos, e já estava na hora dele andar com as próprias pernas. Arrasado, de repente aparece um cara sabendo tudo sobre ele, dizendo que sua mãe não ia mais lhe dar dinheiro, e que ele estava desempregado, já tinha 27 anos de idade e estava beirando o fracasso. Kaizaki pergunta quem era ele, então esse homem se apresenta como Ryo Yoaki, do laboratório Real Life. Ele explica que estava falando com o Kaizaki, pois ele havia sido selecionado para participar de um experimento real, pelo período de 1 ano, com todas as despesas pagas. No qual, se tudo desse certo, eles conseguiriam um emprego para ele no final desse período. Então Kaizaki pergunta o que ele tinha que fazer. Ryo mostra uma pílula para ele e fica feliz por ter conseguido prender sua atenção. Ryo explica que ao fazer parte desse experimento, Kaizaki teria a aparência de 10 anos a menos, se parecendo com um jovem com idade de ensino médio. O acordo era esse. No período de 1 ano ele voltaria a se tornar um aluno do ensino médio, tendo assim a oportunidade de corrigir alguns erros que cometeu em sua vida. Na manhã seguinte, nosso protagonista se levanta e ao olhar no espelho fica surpreso ao notar que ao tomar a pílula oferecida por Ryo, ele realmente ficou 10 anos mais jovem. Então Ryo faz uma visita para pedir a Kaizaki a assinatura de um contrato e avisa novamente que os custos como estudante são todos pagos pela Real Life. Após ponderar, ele decide finalmente assinar o contrato. Primeiro dia de aula, Kaizaki procura ser o mais discreto possível, se sentando no fundo da sala. Então que uma garota se aproxima. Ela se chama Shizuru Ishiro, uma garota extremamente inteligente, mas com dificuldades de socialização. Ela informa Kaizaki que ele está no lugar dela, ele pede desculpas e se retira. Ao sentar em outra carteira, ele nota que o próprio Ryo, funcionário da Real Life, só que com a aparência também mais jovem, faz parte de sua turma. A professora de educação física, Amatsu Kokoro, se apresenta e pede para os alunos se apresentarem também. Ele se sente inseguro, achando que não daria conta de fazer parte daquele experimento. Ao término das apresentações, Kaizaki se desespera quando a professora Matsu propõe um teste para os alunos. Ele fica desesperado, ao não encontrar ao menos um lápis em sua mochila. Com a atitude suspeita de Kaizaki, a professora Matsu pergunta o que está acontecendo e pede para olhar a mochila dele. Ela se surpreende ao encontrar uma carteira de cigarros em sua mochila. Todos ao seu redor ficam surpresos. Ele acha estranho a surpresa dos seus companheiros de classe, mas ele se esquece que não é mais um homem de 27 anos. E sim um jovem de 17. Tentando se explicar, a professora apenas diz que quer conversar com ele depois da sala dos professores. Após o exame na sala dos professores, a professora Matsu chama a atenção de Kaizaki pelo uso de cigarro e o quanto aquilo poderia prejudicar sua saúde. Ela pede para ele escrever uma carta de desculpas e ir para casa. Ao sair da escola, ele é abordado por Ryo e informa que o trabalho dele é observar e reportar o comportamento de Kaizaki durante aquele ano. Ele pergunta como foi fazer parte do ensino médio novamente, depois de tantos anos. Kaizaki responde que foi um desastre. Ryo lembra que o Real Life é um programa de reabilitação para pessoas que cometeram erros do passado, e que com isso poderiam ter uma nova chance de voltar e fazer a coisa certa. No dia seguinte, a professora Matsu revela que Kazuomi Koga alcançou a nota mais alta entre os meninos, e Ishiro entre as meninas. Kaizaki recebe sua prova e vê que tirou somente notas baixas. Na hora da refeição, uma garota chamada Fran Onoya perguntou se Kaizaki gostaria de acompanhá-la na hora do lanche. Ele hesita um pouco devido a toda essa diferença de idade entre eles, mas acaba aceitando e recebe a companhia de Koga. Na cafeteria, Kaizaki percebe que Ishiro está tendo problemas com a comida e decide ir até lá para ver o que está acontecendo. Ela diz que não trouxe dinheiro naquele dia. Então Kaizaki insiste em emprestar uma quantia superior ao necessário para ela. Ela chega a desconfiar do valor, dizendo que ele parecia um homem adulto e emprestando aquela quantia sem pensar. Ele fica totalmente sem graça, mesmo assim, ela agradece e promete devolver no dia seguinte. Ao voltar à mesa, Koga explica que ao Ishiro esquecer o broche dela, ela perderia o direito, como representante de sala, a comer sem pagar, entre outros benefícios. Ao conversarem também, Kaizaki fica surpreso em como os alunos tinham a permissão de usar o celular à vontade dentro da escola. Mais tarde, ele encontra com Ishiro, na entrada da sala dos professores. Ela revela que, mesmo com a qualidade, ela não tinha amigos próximos. Ela então pede para ele responder com sinceridade se ela realmente dificultava a aproximação das pessoas. E ele responde de prontidão que um pouquinho, mas sugere que ela deveria sorrir um pouco mais. Ela tenta forçar um sorriso que não acaba dando muito certo, e pede para ela abandonar essa estratégia. Kaizaki diz para ela não se preocupar que na hora certa ela faria novos amigos. Enquanto isso, Ryo ouve a conversa. Mais tarde, Ryo avisa Kaizaki que após esse período de ano, o laboratório pagaria a lembrança dos professores e alunos. Então todos esqueceriam da versão dele de 17 anos. E também, se ele contar para alguém a respeito do experimento, eles finalizariam o teste imediatamente. E ele voltaria a ter 27 anos sem lembrar de nada. Ele lembra a Kaizaki que somente sua aparência é de um jovem de 17 anos.
mas sua mente ainda tem 27. No dia seguinte, na escola, Kaizaki encontra um envelope em seu armário que contém um bilhete de agradecimento de Ishiro e os 1.000 ienes emprestados. Na aula de educação física, as meninas iniciam com aulas de 50 metros rasos e os meninos com handball. Quando chega a vez de Kaizaki, ele atira a bola a uma distância ridícula. O professor pergunta se tem algo de errado com ele. Kaizaki reclama que o braço dele estava doendo e dado mau jeito em seu ombro. Todos pensaram que ele era apenas muito ruim nos esportes, mas ele sabe que na verdade ele precisaria ter se aquecido antes como qualquer homem sedentário de 27 anos. Durante a corrida ele acaba caindo e se machucando, tendo de ser levado para a enfermaria por um amigo de classe. Depois vemos Ryo fazendo um relato no arquivo de Kaizaki. Já faz um mês que o experimento do Real Life começou, e tudo indicava que esse experimento estava progredindo muito bem. Então vemos Ryo, no entanto, preocupado com uma das colegas de sala de Kaizaki, a Rena Kayu, uma garota bastante competitiva e teimosa, e que pareceu bem determinada ao ir para a aula no primeiro dia, mesmo estando doente, mas querendo derrotar Ishiro nas provas para se tornar representante de classe. No dia seguinte, Ishiro sorri com aquele sorriso estranho para Kayu. E sabemos que Ishiro, na verdade, estava apenas tentando ser amistosa. No entanto, Kayu não entende o gesto e entende que Ishiro está tirando sarro dela, devido a ela ter tirado notas mais baixas que ela nos exames. Um ódio começou a florar. Ela se revolta por sua amiga de infância, no Katamarai, ter pessoas que se preocupam com ela. E por não ter conseguido manter o broche de prata que a fazia ser tão respeitada como representante de sala. Quando ela vai entregar Charlie no ginásio, na sala dos professores, ela vê Ishiro conversando com alguém na sala. E no lado de fora, no chão, a bolsa dela. E fica brava por Ishiro fazer as coisas tão bem, sem o mínimo de esforço. E mostra que tirar notas altas não era apenas para manter o status, e sim para poder ficar ao lado de Yoga. Ela fica furiosa e pega a bolsa de Ishiro, planejando jogar fora em algum lugar. Nesse momento, ela tromba com Kaizaki, que ficou estudando em uma sala e precisava saber onde poderia guardar a chave na sala dos professores. Ele pede ajuda, mas ela recusa, com medo que Ishiro saia da sala dos professores e viajar com sua bolsa. No entanto, Kaizaki reconhece o objeto e pergunta por que ela estava com a bolsa. Ela desconversa e foge, e acaba escorregando na escadaria. E por sorte, Kaizaki consegue segurá-la antes da queda, mas ele acaba perdendo o equilíbrio e cai também. Ele acorda na enfermaria e a enfermeira conta pra ele que Ishiro encontrou os dois caídos, e que ele havia feito um bom trabalho a proteger Karyu da queda. Após a enfermeira sair, Karyu acorda e Kaizaki pergunta por que ela estava com uma bolsa de Ishiro. Finalmente ela é clara e diz que queria apenas causar problemas a Ishiro e esconder a bolsa dela em algum lugar. Kaizaki aconselha ela para não se rebaixar fazendo essas coisas, e que ela era uma menina esforçada, e que era muito melhor que aquilo. Ela começa a chorar, e Kaizaki a conforta dizendo que ela está muito ocupada se comparando com os outros para ver que essas comparações não importam, que ela havia se esforçado e melhorado, e isso que importava, e com isso ele a ajuda a se sentir melhor com seus conselhos de alguém mais experiente. Kaizaki encontra Ishiro, e explica tudo para ela. Ela diz que irá resolver isso da maneira dela. Ele parte em direção à sua casa, mas seu instinto de proteção o faz voltar para ter a certeza de que Ishiro estava segura e completamente do nada, Ryo aparece atrás de Kaizaki, enquanto ele está monitorando Ishiro atrás de um arbusto. Kaizaki se assusta e Ryo explica que ele deveria já estar acostumado, pois a função dele era estar sempre próximo de Kaizaki. Ishiro encontra Karyu enquanto estão sendo espionados pela dupla. Ishiro procura esclarecer o acontecido e Karyu admite que realmente a odeia, que ela havia tirado tudo o que ela queria. E sempre que se encontrava, ela tirava sarro dela com aquele sorriso. De qualquer forma, Ishiro explica que aquela era a maneira que ela costumava sorrir. Então foi aí que Karyu nota que tudo se tratava de um mal-entendido. Então elas se tornam amigas. Passam seus dias, Boba e a Noia decidem fazer uma visita surpresa a Kaizaki na casa dele, o deixando desesperado devido a ele ter latas de cerveja e outras coisas que poderiam entregar sua verdadeira idade. Então ele joga tudo fora rapidamente. Eles estudam por um período e de repente, Boba recebe uma ligação e precisa ir embora por causa do seu serviço, deixando Kaizaki e a Noia sozinhos. Ryo monitora Kaizaki através de uma escuta em sua casa e ouve toda a conversa pelo celular. Então nota que os dois estão sozinhos e corre até lá no caso de algo acontecer. A Noia se declara para Kaizaki dizendo estar apaixonada por ele. No entanto, é rejeitada por ele, por saber que aquilo era errado. Nesse momento, Ryo chega, então é revelado que na verdade, a Noia tem 27 anos e é uma funcionária da Real Life. Ela também tomou a pílula, por isso parecia tão jovem. Ficamos sabendo que na verdade a Noia estava testando Kaizaki, porque alguns participantes da pesquisa aproveitavam a oportunidade para ficar com as garotas da escola durante o experimento. Kaizaki é categórico que nunca faria tipo de coisa dessas, mas eles explicam que era apenas por precaução, devido ao último teste ter ido muito mal, e por isso, deles monitorarem ele tanto. Mais tarde, no treino de vôlei, Tamarai, a amiga de Karyu, se possui um grande sentimento de revolta por ela sempre conseguir as coisas que quer, sendo uma excepcional jogadora de vôlei, começa a passar mal e deixa as bolas de um cesto caírem, fazendo com que Karyu escorregasse e torcesse seu tornozelo, impedindo ela de participar do torneio de vôlei que aconteceria em breve. Tamarai tenta confortá-la, mas Karyu desabafa jogando na cara dela que ela não era um prodígio e
que precisava treinar para jogar bem. Os dias passaram, sem elas conversarem. Os amigos de infância de Tamarai ouvem escondidos ela desabafar com Eiichiro e Kaizaki seus sentimentos por Karyu. Então eles a forçam a ir até lá para ouvir também o que Tamarai realmente pensa. Ela ouve Tamarai dizer que o esporte era a única coisa que ela se destacava, o que causou muito ressentimento entre as outras crianças, fazendo ela se sentir sozinha. Foi então que ela conheceu Karyu, que a fez ter vontade de continuar jogando vôlei. Quando eles terminaram de conversar, eles se levantaram para sair e deram de cara com Karyu e seus amigos ouvindo a conversa. Imagina-se que após isso elas reatariam a amizade. No entanto, Karyu ainda estava brava. Tamarai pede para que ela continue no time, mas Karyu disse que já havia comunicado ao professor Amato sua desistência. Dias depois, na partida final do torneio, Karyu não aparece, então começam a jogar sem ela. Enquanto isso, Eiichiro tenta persuadir Karyu para que ela possa voltar à amizade com Tamarai, e que ela gostaria de ter amizade com ambas. Junto de Kaizaki, após doces palavras, ela concorda em reatar a amizade e aparece no jogo. Suas companheiras ficam felizes em vê-la. Elas terminam a partida e acabam perdendo, mas a amizade entre elas era o que mais importava. Mais tarde, Olga nota que ele está apaixonado por Karyu. Então no festival, eles oficializam e começam a andar juntos. Por outro lado, Kaizaki acaba se apaixonando por Eiichiro, e parece que ela também. Mas ele não deseja fazer nada, pois ele sabe que tem 27 anos e mais tarde todos esquecerão dele. Então descobrimos que Eiichiro, na verdade, era outra cobaia do experimento da Orlai. E vemos um flashback no qual Ryo se aproxima dela e explica o experimento. Então tanto ela quanto ele não sabem que eles estão nesse experimento, e que se esquecerão um do outro. Embora isso tudo, eles resolvem apenas aproveitar o momento e admirar os fogos de artifício. Mais tarde, Kaizaki diz para Eiichiro fazer muitos amigos e aproveitar cada momento ao máximo. Ela diz para Kaizaki que nunca irá esquecê-lo. Ele diz que também nunca se esqueceria dela, finalizando assim o anime.